Boa noite, tudo bom? Que bom encontrar você mais uma quarta-feira para continuarmos estudando nessa série que fala sobre Jesus, o Senhor da nossa vida. E hoje nós vamos ver que Jesus também deve ser o Senhor do nosso corpo. Por isso eu quero te convidar agora a fechar seus olhos comigo e falarmos com Deus. Grandioso Deus, amado Pai, nós estamos felizes porque nós temos esse momento agora juntos para estudarmos Tua Palavra e compreender qual é a Tua vontade para as nossas vidas. Nós já tivemos o privilégio de estudar Jesus como Senhor do nosso tempo, das nossas prioridades, do nosso trabalho. E agora, Senhor Jesus, vamos entender o Senhor como o Deus do nosso corpo. Nos dê sabedoria para aplicarmos em nossa vida aquilo que nós aprendemos hoje. É o que nós oramos em Teu nome. Amém. O primeiro texto que eu gostaria de convidar você a abrir sua Bíblia comigo está na terceira carta de João, capítulo 1, versículo 2. O texto de João diz assim: Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Nesse texto, João ele escreve a carta para um companheiro seu de ministério, um presbítero chamado Gaio. E aquele homem era um homem de muitas virtudes. Uma delas era a fé. A prosperidade de sua alma aqui nesse texto é porque ele era um homem de fato temente a Deus, que servia a Deus de todo o coração. Além de João desejar isso para ele, que ele continuasse sendo esse homem próspero na sua alma, o desejo de João é que ele também fosse próspero na sua saúde, que as mesmas bênçãos espirituais que ele tinha, a mesma prosperidade espiritual, João desejava que ele também experimentasse algo parecido na sua vida física. Ou seja, João gostaria que ele fosse próspero também em saúde. E nós podemos entender que o desejo de João serve para mim e para você também. Deus também deseja que nós tenhamos saúde na nossa vida. Ao longo de toda a Bíblia, nós encontramos várias instruções de Deus nos dizendo como deveríamos viver nossa vida. E nessa noite nós vamos estudar alguns versículos que mostram como nós devemos ter um pouco mais de saúde e por que é que nós devemos cuidar do nosso corpo, que é o santuário do Espírito Santo. Por que nós devemos cuidar da nossa saúde? Por que Deus se importa com a gente nesse aspecto? Vamos a dois textos. O primeiro deles agora está não mais na Epístola, mas no Evangelho de João. João capítulo 1, versículo de 1 a 4. Quando você vai a esse texto que João escreveu, e esse livro, o livro de João, é um livro muito bonito, nós encontramos a razão pela qual nós devemos cuidar da nossa saúde. João capítulo 1, versículo 1 a 4, diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. No versículo 3, especificamente, diz que todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Ou seja, o seu corpo, o nosso corpo, o corpo dos seres humanos, ele foi totalmente planejado e criado por Deus. Deus, ele é o nosso Criador. E como Criador, ele sabe exatamente aquilo que nós precisamos para termos saúde. Nós precisamos cuidar do nosso corpo, porque o nosso corpo foi feito por Deus. Toda essa engenharia especial que contém no nosso corpo, que é uma máquina muito bem planejada, feita para poder aguentar o dia a dia, para podermos glorificar a Deus. Esse corpo ele foi criado por Deus, preparado por Ele, planejado pelo Senhor, e Ele sabe exatamente o que devemos fazer para poder cuidar bem dessa máquina. Se você for a Colossenses, capítulo 1, versículo 16 e 17, nós vamos ouvir agora, não João, mas o apóstolo Paulo, dizendo algo parecido. Colossenses, capítulo 1, versículo 16 e 17. Diz assim: Pois nele, ou seja, em Jesus Cristo, foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, e as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. No final do versículo 16, nós podemos ter essa frase aqui: tudo foi criado por meio dele e para ele. Além de ser o nosso Criador,
o nosso corpo, que foi criado por Ele, não foi apenas criado por Ele. O texto diz que nosso corpo foi criado por Ele, mas foi criado para Ele. Ou seja, nós devemos honrar e glorificar a Deus através do nosso corpo. Quando cuidamos da nossa saúde, quando cuidamos dessa estrutura que Deus nos deu, nós estamos sim servindo a Deus e o glorificando como nosso Senhor. Então, que princípios nós podemos encontrar na Bíblia para cuidarmos melhor da nossa saúde? Vamos a alguns deles? Provérbios capítulo 20, versículo 1. Nós já vimos que Salomão foi um dos homens mais sábios que já existiu e ele escreveu também o livro de Provérbios. No livro de Provérbios nós encontramos alguns versículos que são muito interessantes sobre como nós devemos cuidar da nossa saúde. Provérbios capítulo 20, versículo 1, vai dizer o seguinte: primeiro princípio, o vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçadora. Todo aquele que por eles é vencido não é sábio. Nesse texto aqui nós já encontramos que o vinho ele não faz bem para as pessoas. Tem algumas razões para isso. Nem o vinho nem a bebida forte. Ela é alvoroçadora, ela vence todos aqueles que chegam até ele. Não é sábio as pessoas que utilizam das bebidas alcoólicas para encontrar felicidade ou qualquer refúgio. Se você for um pouquinho mais à frente, em Provérbios capítulo 23, versículo 29, Provérbios 23, 29, nós vamos ouvir um pouco mais sobre isso. Diz assim: para quem são os ais, para quem os pesares, para quem as rixas, para quem as queixas, para quem as feridas sem causa e para quem os olhos vermelhos? Tudo isso, aí versículo 30, são para os que se demoram em beber vinho, para os que andam buscando bebida misturada. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente, pois ao cabo morderá como a cobra e picará como o basilisco. Os teus olhos verão coisas esquisitas e o teu coração falará perversidades. Serás como que se deita no meio do mar e como que se deita no alto do mastro, e dirás: espancaram-me e não me doeu, bateram-me e não senti. Quando despertarei? E aí nós encontramos um princípio muito específico no livro de Provérbios. Nós devemos ter cuidado com aquilo que nós tomamos, com aquilo que nós ingerimos, principalmente com as bebidas alcoólicas, e aqui nós encontramos o vinho representando toda essa série de bebidas. Olha o que Salomão diz aqui nesse texto, que nós devemos ter cuidado. As sensações que nós sentimos em nosso corpo pós-bebida alcoólica, com a ressaca, com o porre, ou mesmo com a menor quantidade, não é isso o desejo de Deus para a gente, que nós cuidemos da nossa saúde dessa forma. Deus deseja que nós possamos viver uma vida de simplicidade, que aquilo que nós ingerimos, que faça bem para o nosso corpo, para os nossos sentidos, enfim, para tudo aquilo que nós fazemos. Dando sequência às instruções para a nossa saúde, eu quero convidar você agora no livro de Deuteronômio, capítulo 21 a 20. Deuteronômio, capítulo 21 a 20. Aqui nós vamos encontrar um outro princípio de saúde muito importante para vivermos nossa vida. Esse nosso filho é rebelde e contumaz, não dá ouvidos à vossa voz, é dissoluto e beberrão. Novamente mostrando aqui que sobre os filhos desobedientes na época do Antigo Testamento, na época de Moisés e assim por diante, ou seja, as pessoas que eram beberronas, as pessoas que se davam as bebidas fortes, essas bebidas e as consequências delas levavam aos pais a olharem para esses filhos e dizerem: olha, nós não podemos contar com eles. Eles são rebeldes, eles são desobedientes. Então isso aqui mostra que tomar esses tipos de bebida nos levam para distante de Deus, faz com que o nosso corpo entre em um estado diferente de funcionamento, inclusive tem consequências sociais, porque ele mexe na estrutura da nossa família. Eu quero convidar você também a ler mais um texto comigo, que está em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Nesse texto, Paulo ensina uma coisa muito importante. 1 Coríntios 10, versículo 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Aqui está o princípio de que a nossa alimentação ela tem um propósito, que é glorificar a Deus. Será que nós podemos glorificar a Deus com os nossos alimentos? Lógico que sim. Aquilo que eu como, aquilo que eu bebo, deve fazer bem ao meu corpo. E isso deve glorificar a Deus. Ao longo da Bíblia nós encontramos sim alguns tipos de orientações com relação
aos alimentos que nós devemos ou não devemos comer, alguns tipos de carne, como você vai encontrar em Levíticos capítulo 11 e assim por diante. Mas tudo que fazemos, tudo que comemos, tudo que bebemos, deve ser para glorificar a Deus. Além de cuidar da saúde física, que nós já vimos aqui através da nossa alimentação, daquilo que nós ingerimos, na própria Bíblia nós encontramos algumas instruções quanto à nossa saúde mental. Como cuidar do nosso corpo para que nós tenhamos uma mente boa, para que possamos cuidar da nossa saúde mental. E alguns princípios têm a ver com a saúde física. Se você for comigo no livro de Provérbios, capítulo 17, 22, vamos voltar lá ao livro de Provérbios. No capítulo 17, no versículo 22, vai mostrar uma relação que acontece no nosso corpo. Algumas pessoas dividem o corpo entre mente e corpo, como se uma coisa fosse totalmente desconectada da outra. E não é assim que a Bíblia apresenta. Provérbios 17, 22 diz assim: o coração alegre é um bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Nós podemos encontrar nesse texto uma relação muito clara e muito forte entre corpo e mente. Ou seja, um coração alegre, um estado de ânimo feliz, isso é um bom remédio para o corpo. Aqui mostra que o nosso corpo influencia a nossa mente e a nossa mente influencia o nosso corpo. O espírito abatido faz secar os ossos. Percebe a relação? Como uma coisa depende da outra. Quando cuidamos bem da nossa saúde física, cuidamos do todo, cuidamos da nossa mente, inclusive. E quando cuidamos da nossa mente, cuidamos das nossas emoções, dando vazão a elas de uma forma adequada, nós também cuidamos do nosso corpo. Voltando um pouquinho, Provérbios capítulo 14, versículo 30, diz assim: o ânimo sereno é a vida do corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos. Quando nós temos um bom estado de ânimo, com serenidade, com paz, algumas Bíblias trazem esse ânimo sereno como se fosse paz. Então, quando nós encontramos isso, nós encontramos vida para o nosso corpo. Mas a inveja, um sentimento negativo, ruim, é podridão dos ossos. Novamente mostra o efeito dos sentimentos sobre o nosso corpo. Quando nós damos vazão a sentimentos negativos e os alimentamos, eles podem interferir no nosso estado de saúde. Deus, então, na Bíblia nós encontramos princípios para cuidar da saúde física, princípios para poder cuidar da nossa saúde mental, e na próxima semana nós vamos falar um pouco mais sobre o Senhor dos nossos pensamentos, mas também Deus está preocupado com a nossa saúde espiritual. Eu quero convidar você a ler 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 23. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 23. Esse texto pode parecer contradizer aquilo que nós já falamos sobre as bebidas alcoólicas. Timóteo, ele era um filho para Paulo. Não era filho legítimo, mas Paulo considerava como se fosse seu filho, um filho da fé, um discípulo muito amado. E quando Paulo escreveu a Timóteo, orientando ele sobre como deveria cuidar da vida dele e ser um bom pastor, Paulo, em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 23, dá a seguinte instrução: não continues a beber somente água, usa um pouco de vinho, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Tem algumas pessoas que olham para isso e falam assim: não, Paulo está dizendo aqui agora que na verdade eu posso tomar bebida alcoólica sem nenhum problema. Não é isso que Paulo está ensinando aqui. Isso aqui corrobora o que eu e você fazemos às vezes. Timóteo, ele sofria de algumas enfermidades, provavelmente uma dor crônica de estômago, alguma coisa parecida com isso. E só tomar água, ou seja, só seguir a recomendação bíblica de cuidar da saúde dessa forma, não estava funcionando. Então Paulo aconselha ele a tomar o vinho, um pouco de vinho, não era a quantidade que ele queria, não era uma grande quantidade, mas uma pequena dose, porque o vinho, nesse contexto, servia como remédio. Nós sabemos que nós não devemos usar drogas, mas usamos quantidades muito pequenas para poder cuidar do nosso corpo e remediar algumas coisas complicadas. Quando eu e você vamos à farmácia e compramos algum remédio necessário, importante, para cuidarmos de algum aspecto da nossa saúde, nós estamos seguindo o conselho que Paulo deu a Timóteo. Use vinho para você cuidar da sua saúde e da sua enfermidade. Use medicamentos para que você possa aliviar suas dores e curar algumas doenças. Não tem nada de liberar o vinho para você tomar.
mas é um aspecto para você, em casos, sim, importantes, você recorrer a alguns tipos de substância para você cuidar do seu corpo. E por fim, além de tudo isso que nós já falamos, Deus deseja que a gente também o procure quando as coisas ficam difíceis. Nós já percebemos aqui que a alimentação, ela interfere na nossa saúde, que nós devemos beber e comer para glorificar a Deus. E quando fazemos isso, além de termos saúde, nós também temos algo muito importante. Nós temos condições de continuar adorando o Senhor. Nós vimos que o nosso corpo, ele também está conectado como um todo. Se comemos algo ruim, se ingerimos algo ruim, isso tem a ver sobre as nossas emoções, tem a ver sobre a nossa mente. E às vezes, quando nós não cuidamos da nossa mente, isso reflete no corpo. Nós vimos também que em casos mais sérios, em algumas situações, nós devemos sim tomar medicamentos, tomar os remédios para curar e evitar dores e outros problemas que podem aparecer. Mas tem uma razão a mais pela qual nós devemos cuidar do nosso corpo, que não é por uma questão apenas de saúde. Quando você vai comigo no livro de 1 Coríntios, capítulo 6, nós vamos encontrar a maior razão pela qual nós devemos cuidar da nossa saúde. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19 e 20. Quer saber por que eu e você devemos cuidar do nosso corpo? Está aqui. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Aqui está a perfeita razão pela qual nós devemos cuidar do nosso corpo. Não é por uma questão de estética apenas, não é por uma questão apenas de saúde, é porque nós glorificamos a Deus quando nós cuidamos do nosso corpo. Cuidar do corpo é viver a religião de Cristo. Cuidar do corpo é entender que Deus precisa habitar num santuário e que agora eu e você, nós somos esse santuário. Então, quando cuidamos do nosso corpo, nós estamos dando condições para que Deus possa de fato habitar bem em nós. E é por isso que nós devemos cuidar de tudo aquilo que nós fazemos, daquilo que nós comemos, daquilo que nós bebemos e cuidar de todas as áreas da vida. Que Deus te dê muita sabedoria para você cuidar do seu corpo, porque além de ter saúde física, além de cuidar da sua mente, você vai estar cumprindo o propósito de Deus para você, que é glorificar a Ele através de tudo aquilo que você é e tudo aquilo que você tem. Está disposto a cuidar melhor da sua saúde? Eu quero finalizar te dando 8 boas maneiras gratuitas de você cuidar da sua saúde. 8 remédios naturais. O primeiro deles, que é muito importante, é através da água. Ingerir água. Isso faz um bem danado para o nosso corpo. Nosso corpo é composto de 75% de água. A água é muito importante. Além disso, nós temos a alimentação. Quanto mais simples a alimentação é, melhor para você. Há muitos produtos aí nos mercados que não fazem bem para a nossa saúde. Quanto mais simples, mais primitiva é a alimentação, ou seja, mais próximo daquilo que ela parece na natureza, melhor para a nossa saúde. Depois tem o ar puro. Vale a pena sair por aí, respirar um bom ar, não ficar o tempo todo dentro de casa. Eu sei que nesse período de quarentena é difícil sair, mas fazer uma caminhada, respirar um ar puro faz muito bem. O quarto remédio é o exercício físico. Nosso corpo foi feito para movimentar e quando nós deixamos ele parado, ele adoece, ele enfraquece. A saúde quando nós movimentamos o nosso corpo. O quinto é o repouso. Dormir bem é muito importante para cuidarmos do nosso corpo, para regenerá-lo. 6 é o equilíbrio em tudo que nós fazemos, a temperança. Evitar diversos tipos de substâncias e coisas que podem prejudicar nosso corpo. As drogas, as bebidas alcoólicas e outras coisas mais. O sétimo é a luz solar. Vale a pena pegar um pouquinho de sol cada dia, lembrando sempre que tem horários específicos para isso, mais no início da manhã e mais para o final da tarde. E por fim, não menos importante, confiança em Deus. Saber que Deus está do seu lado o tempo todo e que nada pode pegá-lo de surpresa é um bom remédio. Descansar na proteção e no cuidado de Deus. Se você utilizar esses 8 remédios ao longo do seu dia, tenho certeza que você vai viver muito mais feliz e vai glorificar Deus. Deus abençoe. Vamos orar? Grandioso Deus, amado Pai, nos dê sabedoria para cuidarmos do nosso corpo, para viver da melhor maneira possível. Nos dê saúde, nos dê discernimento,
mas acima de tudo, nos ajude a cuidarmos do nosso corpo para glorificar o Senhor. Essa bênção nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amigo, eu te encontro você no próximo domingo. Até lá, um grande abraço.